e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo, estamos na reta final dos nossos vídeos dos 52 dias. E chegamos na Reforma Protestante. Como é de praxe, não vou entrar nas questões históricas desse período, embora é fato que a Cúria Romana estava extremamente corrompida, depravada nessa época, que o Papa era um Papa gastão, irresponsável, mas também é fato que Lutero não provoca a reforma por causa disso. E é o que aconteceu em 1517, o grito de reforma de Lutero, que inicialmente não é um grito de rebelião contra a igreja, mas Lutero não será amado pela igreja e também não amará a igreja, então eles vão se separar, porque inúmeros interesses e a formação do Estado laico, né? Laico vem de leigo. O Estado laico é, por definição, um Estado não católico. Não é um Estado sem religião, ele é um Estado não católico. O Estado leigo eram os Estados que adotaram a reforma. Eles queriam independência da influência de Roma. Mas o motivo pelo qual Lutero deflagra a reforma não tem nada a ver com corrupção da igreja. E basta ler os escritos de Lutero. Aquilo que a gente vê no filme, nesse filme mais recente, de Lutero indo para Roma, chocado com toda a depravação e ali com a miséria, isso é pura lenda. Isso é lenda, lenda mesmo. Lutero estava lidando com os seus próprios problemas. Lutero não acreditava, ele não conseguia e ele não acreditava na possibilidade de uma pessoa ser santa. Ele tentou. Ele tentou e quando ele não conseguiu, ele desistiu. Lutero desistiu de ser reto, de ser honesto, de ter integridade, de viver como um santo. Mas acontece que ele não desistiu e saiu da igreja. Ele desistiu e concluiu que Deus disfarçava as pessoas de santidade. Basicamente, Deus, você não presta, você é um canalha, você é um vagabundo, mentiroso, mas você tem fé em Jesus. Lembrando que essa fé não tem nada a ver com obras. O grande grito da reforma foram os 5 solas, que quer dizer, não é sola de sapato, é sola de somente. E um deles era sola fide, somente a fé. Lutero criou uma coisa esquizofrênica, em que fé e obras estavam separadas. Então ele dizia, você apenas cria, e por você crer, você mesmo vagabundo, cachaceiro, traindo tua mulher, Deus disfarçava você na retidão de Jesus Cristo. A isso Lutero chamava justificação. De modo algum Lutero pensava que a justificação era algo que, ao acontecer no homem, fazia com que o homem se tornasse reto, porque ele não conseguia ser assim. Porque ele não era um homem reto, porque ele não era um homem que conseguia viver a castidade, que conseguia viver os votos monásticos, porque ele era agostiniano, que não foi para assumir esses votos por amor, foi porque o cara estava numa tempestade, ficou com medo de morrer, e se Deus salvasse ele da morte, ele disse que viveria no monastério. Essa é a história brilhante do valoroso Lutero. Esse é o motivo da reforma. A retidão que Lutero não podia ter, ele não aceitava que homem nenhum tivesse. Os efeitos disso estão claros nos evangélicos, que são os filhos espirituais dos protestantes históricos. Por mais que os protestantes históricos abominem, por exemplo, o movimento pentecostal, teologia da prosperidade, é fato. Os protestantes são os pais espirituais dos evangélicos, e você vê muito isso, essa coisa de Deus só quer o coração, que coisa, né? Depois você tirando o órgão, né? Entregando para Deus. Deus só quer o coração, Deus aceita você como você é, essa coisa toda que já saiu do evangélico, né? Que já está aí. A reforma protestante, o protestantismo, ele é um espírito. Eu li Paulo, porque eu falei no vídeo passado que não permitir que a era do Espírito começasse deixou a igreja vulnerável à reforma protestante. Porque a igreja não tinha uma novidade, porque a igreja não tinha uma doutrina
que estimulasse os homens a algo mais do que aquilo que aparentemente ela tinha. Você terá poucos homens brilhantes e santos e mulheres que vão conseguir ir além, como São Tomás de Aquino e Teresa d'Ávila. A maioria vai ficar na mediocridade, você nunca fica no meio. Medíocre é isso, né? Estar no meio. Se você está no meio, você vai para baixo. Então foi isso que aconteceu com a igreja, com muitos papas, com muitos padres e com a esmagadora maioria do povo. E isso foi, a igreja não aceitou o seu momento, a emergência da espiritualidade, e acontece a reforma. A coisa com Lutero era tão maluca que Lutero chegou a dizer: peca forte, mas creia com mais força ainda. Então peca mesmo, entendeu? Mas crê com muita força. Lutero defendia um negócio chamado teologia da cruz. A teologia da cruz de Lutero era, o que ele dizia, a oposição a algo que ele chamava de teologia da glória. Que era a teologia da glória? A teologia da glória era tudo aquilo que Lutero via, além da sua teologia própria, que ele disse era a doutrina de Deus. Teologia da glória era pessoas que se esforçavam para serem retas, que praticavam ascese, jejuns, que praticavam celibato, né? Que essas coisas para Lutero eram pessoas colocando suas obras na frente de Deus. Ele chegou a dizer que deveria se ter mais cuidado com quem tentava acumular méritos do que com quem pecava. Quando você ouvir alguém dizer, não, todo mundo é igual, não, o ser humano erra mesmo e tal, saiba que você está ouvindo o espírito da reforma. Como eu disse, a era do Espírito haveria de mostrar que há uma divisão interna em Deus. Como isso foi sufocado e desapareceu, você vê o que Paulo diz, né? Deus envia um Espírito para enganá-los. Coisa bizarra, né? Deus está enviando um Espírito para enganá-los. O envio desse Espírito começa justamente na Reforma Protestante. Daqui a pouco eu vou ler Tomás de Aquino comentando essa fala de Lutero. Mas então a teologia da cruz para Lutero era... Ele entendia que a única revelação de Deus estava na cruz. Que na cruz Deus revelou-se por inteiro, na morte, no sacrifício de Jesus Cristo, e era em Cristo, solo Christus e sola fide, apenas acreditando nesta revelação da cruz, que um teólogo era teólogo de verdade. Veja só, alguns teses teológicas de Lutero relacionadas à teologia da cruz. Primeiro, a lei de Deus, ou a mais salutar doutrina de vida, não tem o poder de avançar o homem em sua busca pela justiça, ao invés disso o atrapalha. Então Lutero está dizendo que a lei não podia promover justiça, ela atrapalhava para alcançar a justiça. E aqui a lei, ele não está falando de lei do Antigo Testamento, porque Lutero entendia que todo aquele sermão da montanha de Jesus, né, dar a outra face, andar a segunda milha, ele dizia que aquilo ali era o que Jesus não queria que fizéssemos. Que Jesus estava nos mostrando como nós seríamos se não tivéssemos pecado. Para você ter ideia de como é que era o negócio. 2. Ainda menos as obras humanas. Quer dizer, nem a lei, menos as obras humanas, que são repetidas muitas e muitas vezes, com a ajuda de preceitos naturais, por assim dizer, levam a este fim. Ou seja, nada que o homem faça pode aperfeiçoá-lo. Não é estranho que esta doutrina vá provocar uma grande impiedade, uma grande maldade. Porque, afinal de contas, toda bondade deve ser posta de lado. Lutero dizia que o homem tinha fé na cruz, no sacrifício, na expiação, a consciência dele ficava em paz e ele vivia como ele quisesse viver. Ponto 5. As obras dos homens não são desta forma pecados mortais. Falamos de obras que são aparentemente boas, apesar de terem sido crimes. As obras de Deus, as que ele realiza através do homem, não são desta forma méritos, apesar de terem sido sem pecado. Quer dizer, o que Deus faz através do homem não é mérito do homem. As obras dos justos serão pecados mortais, se elas não forem temidas como pecados mortais pelos próprios justos, através de uma piedosa temência a Deus. Quer dizer, qualquer coisa que você faça, se você entender que você fez, se ela for boa, você entender que ela é boa e que você fez, ela é um pecado mortal. Porque você tem que confiar apenas em Deus. Por quê? Verso 13. Livre-arbítrio depois da queda existe apenas no nome. E assim como ele, livre-arbítrio, faz o que é capaz de fazer, ele comete um pecado mortal. Para Lutero, o homem só podia pecar.
O homem não podia fazer nada a não ser pecar. Essa ilustração aqui, que é da época do Lutero, descreve justamente a teologia da cruz. Perceba que para Lutero, igreja e cruz são opostas. Ou você fica com a igreja, sacramentos, monastérios, penitência, ou você tem a cruz. Lutero causou uma cisão no corpo de Deus. Porque eu tenho dito para vocês que a igreja é a encarnação de Deus, que Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. A igreja está encarnada no tempo, Cristo está encarnado no tempo através da igreja. Por isso Lutero vai rejeitar a transubstanciação, por isso Lutero rejeita a santidade e por isso Lutero estabelece essa prática hoje tão comum, que é eu e Deus. Eu não preciso de mediadores, porque eu não faço parte de um corpo. Você vê que todos os males, inclusive as revoluções, né, todos os grandes males que vão afetar e moldar o homem moderno vão começar na Reforma Protestante. Comentando 2 Tessalonicenses capítulo 2, São Tomás de Aquino lembra as falas de Santo Agostinho sobre a estátua de Daniel, se vocês lembrarem bem disso que nós estamos falando, né? A estátua, né? Babilônia, cabeça dourada, Pérsia, né? Disso que nós estamos falando, e ele chegou lá em Roma. Roma é o reino de ferro. Roma com barro é a Roma cristã, porque o barro é um símbolo da feitura do homem, de Israel. Então, o ferro e barro é a Roma transformada. Veja bem o que ele comenta sobre isso. Segundo Santo Agostinho, figura sua era a estátua de Daniel, em cujo capítulo 2 se nomeiam 4 reinos, os quais terminariam no acontecimento da vinda de Cristo. E que isto era um sinal a propósito, porque a firmeza e estabilidade do Império Romano estava ordenada a que debaixo de sua sombra e senhorio se ensinasse por todo mundo a fé cristã. Quer dizer, Roma se tornou grande porque debaixo de Roma o evangelho seria ensinado, um plano de Deus. Mas como pode ser isto, sendo já passados muitos séculos desde que os gentios se apartaram do Império Romano, e isso não obstante não havia vindo ainda o anticristo? Digamos que o Império Romano ainda segue em pé, mas mudada sua condição de temporal em espiritual, como disse o Papa São Leão em um sermão sobre os apóstolos. Por conseguinte, porque o texto que eu li só um versículo, mas o texto fala que a vinda de Cristo não chegaria enquanto não houvesse a apostasia. Ele diz que a vinda desse espírito enganoso estava ligada a um desvio, que a apostasia tem a ver com isso, desviar-se. Por conseguinte, a separação do Império Romano há de entender-se não só na ordem temporal, senão também na espiritual, e a saber, da fé católica da Igreja Romana. Isto é um sinal muito a propósito, porque assim como Cristo veio quando o Império Romano senhorava sobre todas as nações, assim, pelo contrário, o sinal do anticristo é a separação dele, ou seja, do Império Romano, ou apostasia. Todo mundo já ouviu que o Papa é a besta e que a Babilônia é Roma. De modo nenhum essa era uma interpretação comum entre os cristãos do passado. Alguns pais da igreja diziam que a Roma pagã poderia ser Babilônia, mas a maioria dizia que era Jerusalém. Mas todo mundo já ouviu isso hoje. Que o Papa é a besta dos 666, isso começa com Lutero, isso começa na Reforma Protestante. Por que Lutero vingou? Né? Quer dizer, Lutero se separa de Roma, ele ratifica essa separação quando ele se casa com uma freira chamada Catarina, e ele recomenda aos seus seguidores que façam o mesmo. Isso é a cisão definitiva dele para com Roma, quando ele quebra de uma vez o voto do celibato, instiga outros. A reforma não foi bonitinha, tá? Padres eram mortos, expulsos e substituídos por seguidores de Lutero. Por que Lutero vingou? Havia grandes santos falando naquela época. Porque a igreja falhou no passado, né? Porque esses pensamentos da reforma eles vão desdobrar-se. Eles vão produzir o famoso idealismo alemão. Eles vão influenciar Kant. Eles influenciarão Hegel. Nós vamos ver isso no nosso próximo vídeo. Eles vão chegar lá em Marx. Karl Marx faz elogios a Lutero como o grande destruidor da fé cristã. E principalmente eles influenciarão Aleister Crowley. Curiosamente, a incapacidade de ser bom que Lutero tinha, Crowley também tinha. Por isso que no Liber 418, Crowley diz que é Lutero quem quebrou o poder da igreja cristita, ou da igreja cristã.
Lutero enfraquece a unidade, ele separa espírito do corpo, ele põe o Cristo de um lado e a igreja do outro, o Cristo Espírito está de um lado e o corpo da igreja do outro, e isso provocará uma catástrofe espiritual. Mas por que Lutero conseguiu? Como ele teve esse poder? Óbvio que na boca dele estava o espírito enganoso, mas esse espírito enganoso vinha da parte de Deus. De novo, vamos falar de algo que dificilmente as pessoas aceitam, cristãs. O desejo de Deus de encarnar-se é um desejo de encarnar-se em todo homem. Lutero é batizado, Lutero é monge, Lutero é um cristão. Ele participou da comunhão, ele recebeu o corpo de Cristo. Ele foi crismado, ele foi consagrado. Cristo está em Lutero. E Cristo está encarnado no homem mais baixo. O que a igreja não pôde entender é que o processo da encarnação de Deus não passaria apenas pelos santos em quem Deus se tornaria transparente, mas ele chegaria aos homens baixos, aos homens vis, ao pior de todos os homens. Lembra que no vídeo passado eu disse que Satanás foi derrubado do céu? Pois bem, Satanás foi derrubado do céu e aparece na terra em Aleister Crowley, que tem formação protestante, que tem toda a mentalidade protestante. Aliás, essa ideia é muito comum hoje, que ao invés de você praticar, ao invés de você estudar, você vai lá, visualiza o arquétipo, vai colapsando a onda e aí, pum, as coisas acontecem. É a mentalidade de Lutero. Não há reforma íntima. Não há mudança de verdade. O pensamento protestante, ele sai das paredes, dos espaços da religião, porque ele não depende de religião. Ele é contra as práticas da igreja, ele é contra a igreja. O Espírito Cristo é separado do seu corpo. E se o Espírito Cristo está separado do seu corpo, se Deus se revela principalmente na cruz, Deus se revela principalmente quando morre. Esses pensamentos de Lutero terão consequências gigantescas para o futuro, e eles não são apenas pensamentos de Lutero, mas de uma maneira misteriosa. Paulo fala o mistério da piedade, da impiedade, o mistério da iniquidade. Ou seja, mistério, lembre-se, né? Tem algo a ver com Deus. Tem algo aí que tem ligação com Deus. O mistério da impiedade já está operando. O processo que Lutero inicia é justamente esse. É o processo da morte de Deus. Inclusive, eu vou ler aqui para vocês um trecho desse livro do Rubem Alves, Religião e Repressão. Rubem Alves foi protestante. Então o que ele fala aqui é interessantíssimo, porque você vai encontrar nas palavras dele muito do que se passa com o mundo todo, né? Eu vou ler aqui, página 54. O pós-reforma, né? O mundo que se formou depois da reforma. Quando aquela visão mítica do mundo, quando aquela visão em que o reino de Deus está se realizando entre os homens acaba. Ele está comentando aqui que a reforma diz isso até hoje, né, que o progresso, que a modernidade é fruto da reforma. Por isso que eu sei que os protestantes históricos rejeitam a teologia da libertação, mas ela, da prosperidade, mas ela é um resultado inevitável da reforma protestante. Ele comenta que os católicos entendem hoje, e entendiam na sua época, porque esse livro é bem antigo, sobre isso. Contrariamente ao otimismo protestante, a Igreja Católica inverteu todos os pretendidos resultados da reforma por meio de um grande sinal negativo. A liberdade, longe de ser um fator positivo, é antes a semente da desintegração da nossa civilização, tão bem exemplificada no próprio sectarismo protestante. Quer dizer, na Idade Média não havia liberdade. Havia liberdade, mas a liberdade não era essencial ao homem. Quem está na nossa lista e recebeu o áudio que eu enviei sobre os atentados em Suzano, o massacre em Suzano, eu falei sobre isso. Que aqueles meninos estavam ali vivendo uma liberdade totalmente irrestrita, ninguém percebeu o que estava acontecendo, ninguém se pensou que menores de idade deveríamos observar o que eles fazem. Liberdade está na frente da humanidade. A igreja diz, não havia liberdade, mas não havia essa desintegração que acontece, inclusive, entre os protestantes, já no tempo de Lutero, seus próprios seguidores vão rompendo com ele. O espírito do protestantismo é o espírito de revolta contra todas as ordens institucionalizadas. Quer dizer, pense em anarquismo, pense em anarcocapitalismo. A reforma
sacralizou a consciência e dessacralizou o mundo. E ao fazer isso, a consciência se descobriu sem um lar. Por isso tem gente esperando que OVNIs vão levar eles para o espaço, todo dia tem alguém falando do fim do mundo, né? Porque o mundo não é nossa casa. O mundo não é o lugar onde Deus resolveu manifestar-se. O mundo não é o lugar que Deus está conquistando por meio da igreja. Ele é um lugar estranho. Ele é um lugar no qual, no máximo, a gente pode ganhar dinheiro. A gente pode usar essas matérias ao nosso favor, mas ele não é nossa casa, ele não é nosso lar. A civilização já não tem uma dimensão de profundidade sacral. Quer dizer, a civilização está sujeita apenas a processos sociológicos. O sagrado é substituído pelo útil. Não sendo o espelho do divino, mas simples produto da atividade humana, o mundo já não mais se presta como ponto de referência para as exigências religiosas da alma. Destituído de sua aura divina, dessacralizado e desencantado, resta ao mundo como simples matéria-prima para a atividade dos homens. Quer dizer, como eu disse, é só um lugar para você ganhar dinheiro, para você construir, para você promover a indústria. Então o espírito da reforma ele é um espírito de rebelião, ele é um espírito de cisão que quebra com a tradição, e ele é um espírito de orgulho em que eu não aceito que possam haver mediadores entre mim e o divino. O resultado é a teologia da cruz, ela expressa algo impressionante que muitos não captaram, mas que Nietzsche captou. A morte de Deus, que será o tema do nosso próximo vídeo. Namastê.